Quanto tempo de vida você realmente tem? Essa pergunta, sem dúvida, aflige muitos, especialmente aqueles que já passaram dos 65 anos, quando cada ano vivido adquire um valor especial. Mas e se o seu próprio corpo já estiver pronto para dar a resposta? Existem sinais sutis capazes de revelar a duração da sua vida. Com o passar dos anos, é fácil se perder em exames médicos e análises laboratoriais intermináveis. No entanto, dados científicos demonstram de forma convincente que os indicadores mais significativos de longevidade não se escondem em procedimentos diagnósticos complexos. Eles se manifestam em ações cotidianas, na sua maneira de andar, na qualidade do seu sono e no seu bem-estar geral. Neste material, examinaremos em detalhes 8 sinais sutis, mas extremamente informativos, que seu corpo emite, ajudando a avaliar quantos anos plenos você ainda pode ter pela frente. Não são meras suposições ou crenças populares, mas conclusões baseadas em observações cuidadosas de pesquisadores e médicos sobre pessoas que vivem uma vida longa e saudável. Se você já se perguntou sobre a correção do seu caminho de vida ou sobre o quão bem seu corpo está envelhecendo, vale a pena prestar muita atenção. Ao final da nossa narrativa, você saberá exatamente o que observar e, mais importante, quais passos tomar para não apenas prolongar sua vida, mas também melhorar significativamente sua qualidade. Fique conosco até o fim, pois alguns desses sinais podem realmente surpreendê-lo. O reconhecimento oportuno deles pode mudar radicalmente a forma como você viverá os anos restantes. Agora, vamos começar. Sinal 1. Sua velocidade de caminhada permanece confiante e estável. Um dos indicadores mais confiáveis da potencial longevidade após os 65 anos não é encontrado em exames de sangue ou resultados de tomografias. Ele se manifesta em cada um dos seus passos. A velocidade da sua caminhada, seu ritmo e a energia com que você se move, testemunham eloquentemente o estado do seu coração, sistema muscular, ossos e até mesmo do seu cérebro. Quando uma pessoa se move pelo mundo em um ritmo saudável e constante, isso não é apenas uma demonstração de mobilidade, mas um reflexo do funcionamento coordenado de todo o seu sistema fisiológico. Os médicos frequentemente afirmam que a marcha é uma espécie de janela para o organismo que envelhece, e eles estão absolutamente certos. Uma velocidade de caminhada enérgica e confiante indica a preservação da vitalidade. Quanto mais lenta e hesitante a marcha se torna, maior a probabilidade de o corpo começar a sentir o fardo invisível da idade. Tomemos, por exemplo, Walter, de 74 anos, que todas as manhãs passeia com seu cachorro pelo quarteirão. Ele não pratica caminhada esportiva e não tem pressa, mas há uma notável vivacidade em seu passo. Ele não para em cada entrada de garagem e não precisa recuperar o fôlego após alguns passos. Sua caminhada é relaxada, mas determinada. Quando ele entra em uma sala, fica evidente que ele está totalmente presente no momento. Um vizinho uma vez lhe disse: "Você não anda como um homem da sua idade." Walter sorriu, mas não deu muita importância. Ele não percebia que seu ritmo de caminhada era um poderoso presságio de sua saúde, possivelmente, de seu futuro. Pesquisas demonstraram convincentemente que idosos que caminham de forma rápida e estável tendem a viver mais. Isso se explica não apenas por músculos ou pulmões mais fortes, mas também porque tal ritmo reflete excelente coordenação, boa saúde cardiovascular e alta eficiência neural. A verdade é que a velocidade da caminhada não pode ser imitada. É impossível esconder a fraqueza no passo ou a hesitação. Ela se manifesta na rapidez com que uma pessoa se levanta de uma cadeira, na naturalidade com que atravessa a rua ou na confiança com que pisa em um meio-fio. Um ritmo lento pode sinalizar problemas de circulação, perda de massa muscular ou sinais precoces de declínio neurológico. No entanto, há uma boa notícia: a velocidade da caminhada é um dos sinais mais modificáveis e pode ser melhorada. É possível fortalecer as pernas, trabalhar o equilíbrio e desenvolver a resistência, o que adicionará anos não apenas à sua vida, mas também vida aos seus anos. Portanto, se você ainda anda como sempre, se você se move pelo mundo com energia e leveza, isso não deve ser ignorado. É o seu corpo dizendo: ainda estamos fortes. E se você percebeu que está desacelerando, não ignore isso. Comece pequeno, use escadas, faça exercícios leves para as pernas. Porque a forma como você anda hoje pode ser o sinal mais simples e mais revelador de quanto tempo você continuará a andar no futuro. Sinal 2. Você consegue ficar em uma perna só por pelo menos 10 segundos. Um dos indicadores mais claros de quão bem seu corpo está envelhecendo e por quanto tempo ele é capaz de continuar funcionando é sua capacidade de manter o equilíbrio, parado em uma perna só. Pode parecer um teste simples, sobre o qual geralmente não se pensa, mas o equilíbrio é mais do que apenas coordenação.
É um reflexo da força dos seus músculos, da eficácia do sistema nervoso, das funções cerebrais e até mesmo do estado do ouvido interno. Quando todos esses sistemas interagem harmoniosamente, quando seu corpo está centrado, sua mente focada, você é capaz de manter sua posição com graça. Mas quando algo dá errado, músculos enfraquecem, reflexos diminuem ou o cérebro não está totalmente afiado, isso se manifesta rapidamente no seu equilíbrio. E essa instabilidade não é apenas um inconveniente, é um aviso. Lembremos de Arthur, de 77 anos, que recentemente tentou o teste de uma perna durante um exame médico de rotina. Seu médico simplesmente pediu para ele ficar em uma perna, descalço, com os braços ao lado do corpo, e se manter por 10 segundos. Arthur cambaleou um pouco no início, mas conseguiu sem ajuda. Seu médico sorriu e disse: "Este é um dos mais fortes preditores de longevidade que temos." Arthur desdenhou, mas mais tarde naquela noite refletiu sobre isso. Ao longo dos anos, ele viu seus colegas caírem. Alguns quebraram o quadril, outros nunca se recuperaram completamente. Ele não percebia o quanto o equilíbrio estava diretamente ligado à sobrevivência. Mas assim que ele entendeu, tudo ficou perfeitamente claro. Porque o equilíbrio não é apenas ficar parado. É a capacidade do seu corpo de se proteger, reagir e se recuperar. A perda de equilíbrio aumenta significativamente o risco de quedas, e quedas após certa idade rapidamente se tornam graves. Além disso, dificuldades com o equilíbrio frequentemente sinalizam outras mudanças sutis. Isso pode significar que suas pernas estão perdendo força mais rápido do que você imaginava. Pode ser um sinal precoce de problemas no processamento de informações pelo cérebro ou de reações lentas. E para muitas pessoas, essa é a primeira mudança física que causa preocupação. Mas aqui está a parte encorajadora. O equilíbrio pode ser treinado. Ele pode ser restaurado. Assim como força ou resistência, ele melhora com o uso. Exercícios simples, como ficar em uma perna perto de uma mesa, caminhar calcanhar-dedo ou praticar yoga leve, podem restaurar gradualmente a estabilidade. Mesmo 30 segundos por dia podem trazer benefícios a longo prazo. Portanto, se você consegue se equilibrar em uma perna por pelo menos 10 segundos, especialmente sem se segurar em nada, isso é um poderoso sinal de que seu corpo e cérebro ainda estão trabalhando bem juntos. E se você ainda não consegue, não é motivo para pânico, mas um convite para começar. Cada passo que você dá para restaurar o equilíbrio ajuda a prolongar os passos que você dará nos próximos anos. Longevidade não é apenas avançar, mas também se manter de pé. Sinal 3. Sua força de preensão ainda é firme e confiável. Há uma surpreendente dose de verdade em um aperto de mão. A força de preensão pode parecer um detalhe insignificante, mas é um dos indicadores mais precisos de como seu corpo está lidando com o tempo. Um aperto firme e confiante indica que seus músculos ainda estão fortes, o sistema nervoso funciona eficientemente e o sistema cardiovascular provavelmente está em boa forma. Por outro lado, o enfraquecimento da preensão pode indicar uma deterioração mais ampla, perda de massa muscular, diminuição da densidade óssea e até um risco aumentado de doenças cardíacas e problemas cognitivos. É notável que essa ação simples, o quão bem você segura algo, tem sido repetidamente ligada em estudos à sua provável longevidade. Tomemos Henry, de 70 anos, que um dia notou algo estranho. Abrir um pote de picles parecia mais difícil que o normal. Não doía, apenas estava mais fraco. Semanas depois, brincando com a neta, ele percebeu que não conseguia segurá-la por muito tempo. Seu médico confirmou uma queda notável na força de preensão em 2 anos. Foi um sinal de alerta. Henry não se sentia doente, não mancava, tossia ou perdia peso. Mas seus músculos estavam definhando silenciosamente, e seu corpo lhe dava um sinal sutil de que precisava de atenção. A força de preensão não grita, ela sussurra. Você sente isso quando carregar compras se torna um pouco mais cansativo. Quando desenroscar uma tampa de garrafa é incômodo, quando um aperto de mão não parece tão firme quanto antes. Estes não são apenas sinais de envelhecimento, mas de mudanças mais profundas dentro do seu corpo. Mas, assim como a velocidade da caminhada e o equilíbrio, a força de preensão pode ser treinada. Apertar uma bola de tênis, usar halteres leves, fazer flexões na parede, tudo isso ativa e restaura os mesmos sistemas que o ajudam a se manter firme. E isso é importante, pois não se trata apenas das mãos. É sobre quanta força geral e resistência seu corpo mantém. Suas mãos são apenas mensageiras desse estado. Quando elas começam a enfraquecer, é um sinal de que seu organismo pode estar perdendo a capacidade de recuperação, resistência a doenças e manutenção da independência. No entanto,
Isso não precisa ser o seu destino. Cada vez que você decide aumentar a força, mesmo nos dedos, punhos e antebraços, você faz um valioso investimento em seu futuro. Portanto, se sua apreensão ainda é forte, se você abre potes sem esforço, carrega sacolas e aperta mãos com confiança, reserve um momento para valorizar isso. É mais do que apenas conveniência. É um reflexo de quão harmoniosamente seus sistemas internos estão funcionando. E se você notou uma pequena diminuição, leve isso a sério. Porque, às vezes, os menores sinais falam das maiores verdades. E, neste caso, o quão bem você segura algo pode ser um sinal de quanto tempo você se apegará à própria vida. Sinal 4. Você acorda descansado na maioria dos dias. Um dos indicadores mais claros de que seu corpo está envelhecendo com sucesso e é capaz de continuar assim por muitos anos é como você se sente ao abrir os olhos pela manhã. O sono não é apenas uma forma de passar a noite. É durante o sono que seu corpo restaura tecidos, fortalece o sistema imunológico, equilibra hormônios e remove toxinas do cérebro. Se você acorda na maioria das manhãs sentindo-se revigorado, e não letárgico ou exausto, é um poderoso sinal de que seus sistemas ainda estão funcionando harmoniosamente. E isso é importante, porque o sono perturbado ou de má qualidade está ligado a um risco aumentado de uma série de problemas, desde doenças cardíacas e derrame até perda de memória e enfraquecimento do sistema imunológico. Lembremos de Frank, de 68 anos, que por décadas se acostumou a viver com 5 horas de sono. Após a aposentadoria, ele começou a ir para a cama um pouco mais cedo, reduziu o consumo de cafeína à noite e saía de casa logo pela manhã para receber luz solar natural. Em poucos meses, ele começou a acordar com mais energia. Não precisava mais de despertador. Seu humor melhorou, a pressão arterial diminuiu um pouco, e a rigidez matinal nas articulações que ele sentia antes começou a diminuir. Seu sono mudou sua saúde não da noite para o dia, mas com o tempo. E essa mudança adicionou algo inestimável: vitalidade. O sono é uma janela para o estado do seu corpo. Se você acorda várias vezes durante a noite, tem dificuldade para adormecer ou se sente cansado mesmo depois de 7 ou 8 horas na cama, seu corpo pode estar tentando lhe dizer algo. Isso pode ser estresse, apneia não diagnosticada, um efeito colateral de medicamentos ou um sinal de algo mais profundo. E embora seja tentador ignorar problemas de sono como uma parte inevitável do envelhecimento, essa suposição pode custar caro. Porque quanto mais tempo o sono ruim permanece sem atenção, mais elimina sua capacidade de pensar claramente, mover-se com facilidade e se proteger de doenças. Mas a boa notícia é que, como outros sinais que discutimos, o sono pode ser melhorado mesmo aos 70 ou 80 anos. Criar uma rotina de sono consistente, reduzir o tempo de tela à noite, limitar o álcool e alimentos pesados antes de dormir, e expor-se à luz da manhã, essas pequenas mudanças podem ajudar a restaurar o ritmo do seu corpo. E quando o seu ritmo melhora, a qualidade do seu descanso também melhora. E quando o descanso melhora, todo o resto, seu coração, cérebro, energia, perspectiva, também melhora. Portanto, se você é daqueles que acorda verdadeiramente descansado na maioria dos dias, não tome isso como garantido. É um dom raro e significativo. Ele indica que seus sistemas ainda estão funcionando eficientemente nos bastidores. E se você ainda não alcançou isso, não significa que está envelhecendo mal. Significa que há uma oportunidade. Porque melhorar o sono não é apenas conforto, é longevidade. E às vezes, o quão bem você dorme esta noite pode determinar o quão forte você se sentirá daqui a 10 anos. Sinal 5. Você ainda come regularmente com apetite constante. Seu apetite, especialmente após os 65 anos, pode revelar muito mais sobre sua saúde do que você imagina. Sentir fome regularmente, apreciar o sabor da comida e manter um peso corporal estável são bons sinais de que seus sistemas internos, da digestão aos hormônios e regulação emocional, funcionam bem. Por outro lado, um apetite diminuído, especialmente combinado com perda de peso não intencional ou indiferença à comida, pode sinalizar discretamente problemas mais profundos. Seu apetite não é apenas nutrição, é uma janela para a vitalidade. Tomemos, por exemplo, Charles, de 73 anos, que ainda aguarda ansiosamente seu café da manhã todos os dias. Ele prepara café, corta frutas frescas e saboreia a aveia com uma pitada de canela. Não é nada especial, mas é consistente. E, mais importante, é satisfatório. Seu médico uma vez lhe disse: enquanto você desfrutar da comida e mantiver a força, seu corpo está lhe dizendo que está fazendo seu trabalho. Charles não considerava seu apetite algo especial, ele simplesmente gostava de suas refeições. Mas com o tempo,
Ele começou a ver nisso o que realmente era, um sinal silencioso de que seus sistemas ainda estavam em equilíbrio. A perda de apetite é comum entre idosos, mas não deve ser considerada normal. Às vezes, indica efeitos colaterais de medicamentos, mau humor, alterações na digestão ou até estágios iniciais de doenças. Quando paramos de querer comer, nossos músculos começam a se deteriorar mais rapidamente. Nosso sistema imunológico enfraquece, a energia cai, com o tempo, perdemos não apenas força, mas também independência. É por isso que prestar atenção ao quanto você come e ao quanto você quer comer é mais importante do que a maioria das pessoas percebe. Não se trata apenas de calorias, mas de uma conexão com a própria vida. Mas o apetite, como muitos outros sinais de saúde, pode ser desenvolvido. Manter-se fisicamente ativo, mesmo com algo tão simples como caminhar, pode ajudar a restaurar os sinais naturais de fome. Comer com outras pessoas pode reacender a alegria à mesa. Adicionar ervas, especiarias ou novas texturas pode trazer vida de volta à comida. Às vezes, até tratar a boca seca ou melhorar o ajuste de próteses dentárias pode fazer uma diferença crucial. O importante é não deixar a diminuição do apetite sem atenção. Portanto, se você aguarda ansiosamente as refeições, desfruta dos sabores e come sem esforço ou coerção, isso não deve ser ignorado. É a maneira do seu corpo dizer: ainda tenho combustível para queimar. E se seu apetite começou a diminuir, ouça com atenção, porque sua restauração pode não apenas melhorar sua energia diária, mas também adicionar anos saudáveis à sua vida. Em última análise, o desejo de se nutrir é um dos sinais mais antigos de bem-estar. E quando essa faísca ainda está presente, é frequentemente um sinal de que muito mais ainda é possível. Sinal 6. Você lida com o estresse com calma, sem reações exageradas. A forma como você reage ao estresse nesta fase da vida pode indicar sutilmente por quanto tempo seu corpo e mente podem continuar funcionando. O estresse crônico, especialmente se não for controlado, mina sua saúde por dentro. Ele eleva a pressão arterial, esgota o sistema imunológico e acelera o envelhecimento tanto do cérebro quanto do corpo. Mas se você percebe que agora enfrenta as dificuldades da vida com mais firmeza, uma voz mais calma e menos explosões emocionais, você não está apenas ganhando sabedoria. Você pode estar protegendo sua longevidade de maneiras que nem imagina. Lembremos de Geraldi, de 76 anos, que por anos reagia rapidamente a cada problema, reveses financeiros, desentendimentos, até mesmo motoristas ruins. Mas nos últimos anos, seu ritmo mudou. Quando um cano estourou em sua cozinha, ele não gritou. Ele respirou fundo, ligou e calmamente resolveu a bagunça. Não vale a pena ter azia, brincou ele. Mas essa mudança, a escolha de respostas ponderadas em vez de reações explosivas, é mais do que apenas caráter. É resiliência. E a resiliência é um dos preditores mais poderosos de uma vida longa. Quando seu sistema nervoso está equilibrado, quando sua mente não fica presa na preocupação, seu corpo funciona melhor. Seu coração bate mais regularmente, a digestão melhora, o sono se aprofunda e a tomada de decisões é mais clara. Isso não significa que você evita o estresse. Significa que seu corpo sabe como retornar ao equilíbrio depois dele. Esse retorno ao estado original mantém a inflamação baixa e seus sistemas internos funcionando sem problemas. E quanto mais consistentemente você faz isso, maiores são suas chances de evitar doenças relacionadas ao estresse que encurtam a vida. Claro, o estresse faz parte da natureza humana. O objetivo não é eliminá-lo, mas desenvolver sua reação a ele. Exercícios de respiração suaves, tempo tranquilo ao ar livre, oração ou uma conversa regular com alguém que ouve, esses hábitos simples ajudam a regular as emoções e a trazer o corpo de volta à calma. E cada vez que você faz isso, é como apertar o botão de reset no próprio envelhecimento. Portanto, se você não entra mais em pânico ao primeiro sinal de problema, se dedica tempo para refletir antes de reagir, ou se consegue passar por frustrações com mais graça, isso não é insignificante. Isso significa que seu mundo interior está estável. E essa estabilidade pode ajudá-lo a viver não apenas mais, mas melhor. Porque longevidade não é evitar cada tempestade, é saber resistir a ela sem se quebrar. Sinal 7. Você mantém a mente afiada e lembra facilmente dos detalhes do dia a dia. Sua mente, assim como seu corpo, oferece dicas silenciosas sobre o quão bem ela está envelhecendo. Um dos sinais mais claros de que você pode viver mais do que a média é sua capacidade constante de pensar com clareza, lembrar nomes, acompanhar conversas e se concentrar sem grande esforço. Mais importante, é satisfatório. Seu médico uma vez lhe disse: enquanto você desfrutar da comida e mantiver a força,
seu corpo está lhe dizendo que está fazendo seu trabalho. Charles não considerava seu apetite algo especial, ele simplesmente gostava de suas refeições. Mas com o tempo, ele começou a ver nisso o que realmente era, um sinal silencioso de que seus sistemas ainda estavam em equilíbrio. A perda de apetite é comum entre idosos, mas não deve ser considerada normal. Às vezes, indica efeitos colaterais de medicamentos, mau humor, alterações na digestão ou até estágios iniciais de doenças. Quando paramos de querer comer, nossos músculos começam a se deteriorar mais rapidamente. Nosso sistema imunológico enfraquece, a energia cai, com o tempo, perdemos não apenas força, mas também independência. Prestar atenção ao quanto e ao que você come é crucial, pois não se trata apenas de calorias, mas da conexão com a própria vida. Mas o apetite, como muitos outros sinais de saúde, pode ser desenvolvido. Manter-se fisicamente ativo, mesmo com algo tão simples como caminhar, pode ajudar a restaurar os sinais naturais de fome. Comer com outras pessoas pode reacender a alegria à mesa. Adicionar ervas, especiarias ou novas texturas pode trazer vida de volta à comida. Às vezes, até tratar a boca seca ou melhorar o ajuste de próteses dentárias pode fazer uma diferença crucial. O importante é não deixar a diminuição do apetite sem atenção. Se você aguarda ansiosamente as refeições, desfruta dos sabores e come sem esforço, não ignore isso. É o seu corpo dizendo, ainda tenho combustível para queimar. Se seu apetite diminuiu, ouça com atenção. Sua restauração pode melhorar sua energia diária e adicionar anos saudáveis à sua vida. O desejo de se nutrir é um dos sinais mais antigos de bem-estar. E quando essa faísca ainda está presente, é um sinal de que muito mais ainda é possível. E, mais importante, isso lhe trazia satisfação. Seu médico uma vez lhe disse, enquanto você desfruta da comida e mantém suas forças, seu corpo está lhe dizendo que está fazendo seu trabalho. Charles não considerava seu apetite algo especial, ele simplesmente gostava de suas refeições. Mas, com o tempo, ele começou a ver isso como realmente era, um sinal silencioso de que seus sistemas ainda estavam em equilíbrio. A perda de apetite é comum entre idosos, mas não deve ser considerada normal. Às vezes, ela indica efeitos colaterais de medicamentos, mau humor, alterações na digestão ou até mesmo estágios iniciais de doenças. Quando paramos de querer comer, nossos músculos começam a se deteriorar mais rapidamente. Nosso sistema imunológico enfraquece, a energia diminui, com o tempo, perdemos não apenas a força, mas também a independência. É por isso que prestar atenção ao quanto você come e ao quanto você quer comer é mais importante do que a maioria das pessoas percebe. Não se trata apenas de calorias, mas de uma conexão com a própria vida. Mas o apetite, como muitos outros sinais de saúde, pode ser cultivado. Manter-se fisicamente ativo, mesmo com algo tão simples como caminhar, pode ajudar a restaurar os sinais naturais de fome. Comer com outras pessoas pode reacender a alegria à mesa. Adicionar ervas, especiarias ou novas texturas pode dar vida de volta à comida. Às vezes, até mesmo tratar a boca seca ou melhorar o ajuste de próteses dentárias pode fazer uma diferença crucial. O principal é não ignorar a diminuição do apetite. Portanto, se você aguarda as refeições com expectativa, desfruta dos sabores e come sem esforço ou coerção, isso não deve ser negligenciado. É a maneira do seu corpo dizer, ainda tenho combustível para queimar. E se o seu apetite começou a diminuir, preste atenção. Porque restaurá-lo pode não apenas melhorar sua energia diária, mas também adicionar anos saudáveis à sua vida. Em última análise, o desejo de se nutrir é um dos mais antigos sinais de bem-estar. E quando essa faísca ainda está presente, é frequentemente um sinal de que muito mais ainda é possível. Sexto sinal: você lida com o estresse com calma, sem reações exageradas. A forma como você reage ao estresse nesta fase da vida pode mostrar sutilmente por quanto tempo seu corpo e mente são capazes de continuar funcionando. O estresse crônico, especialmente se não for controlado, mina sua saúde por dentro. Ele aumenta a pressão arterial, esgota o sistema imunológico e acelera o envelhecimento tanto do cérebro quanto do corpo. Mas se você percebe que agora enfrenta as dificuldades da vida com uma mão mais firme, uma voz mais calma e menos explosões emocionais, você não está apenas ganhando sabedoria. Você pode estar protegendo sua longevidade de maneiras que nem sequer suspeita. Lembre-se de Gerald, de 76 anos, que por anos reagiu rapidamente a cada problema, reveses financeiros, desentendimentos, até mesmo motoristas ruins. Mas nos últimos anos, seu ritmo mudou. Quando um cano estourou em sua cozinha, ele não gritou. Ele respirou fundo,
fez uma ligação e lidou com a bagunça com calma. Não vale a pena ter azia, brincou ele. Mas essa mudança, a escolha de respostas ponderadas em vez de reações explosivas, é mais do que apenas caráter. É resiliência. E a resiliência é um dos mais poderosos preditores de uma vida longa. Quando seu sistema nervoso está equilibrado, quando sua mente não fica presa na preocupação, seu corpo funciona melhor. Seu coração bate mais regularmente, a digestão melhora, o sono se aprofunda e a tomada de decisões se torna mais clara. Isso não significa que você evita o estresse. Significa que seu corpo sabe como retornar ao equilíbrio depois dele. Esse retorno ao estado basal mantém a inflamação baixa e o bom funcionamento dos seus sistemas internos. E quanto mais consistentemente você faz isso, maiores suas chances de evitar doenças relacionadas ao estresse que encurtam a vida. Claro, o estresse faz parte da natureza humana. O objetivo não é eliminá-lo, mas desenvolver sua resposta a ele. Exercícios de respiração suaves, tempo tranquilo ao ar livre, oração ou até mesmo uma conversa regular com alguém que ouve. Esses hábitos simples ajudam a regular as emoções e a trazer o corpo de volta a um estado de calma. E cada vez que você faz isso, é como apertar o botão de reset no próprio envelhecimento. Portanto, se você percebe que não entra mais em pânico ao primeiro sinal de problema, que dedica tempo para refletir antes de reagir, ou que consegue passar pela frustração com um pouco mais de graça, isso não é insignificante. Significa que seu mundo interior está estável. E essa estabilidade pode ajudá-lo a viver não apenas mais, mas melhor. Porque longevidade não é evitar cada tempestade, é saber resistir a ela sem se quebrar. Sétimo sinal: você mantém a acuidade mental e lembra-se facilmente dos detalhes do dia a dia. Sua mente, assim como seu corpo, dá indícios sutis de quão bem ela está envelhecendo. E um dos sinais mais claros de que você pode viver mais do que a média é sua capacidade contínua de pensar com clareza, lembrar nomes, acompanhar conversas e concentrar-se sem grande esforço. Essas habilidades cognitivas, que muitas pessoas consideram garantidas até que começam a declinar, estão profundamente ligadas à resiliência do seu cérebro. E quando elas permanecem intactas, especialmente após os 60 anos ou mais, isso frequentemente significa que sua saúde geral permanece robusta por baixo da superfície. Considere Linda, de 72 anos, que ainda administra as finanças da família, lidera um clube do livro em seu bairro e sempre se lembra dos aniversários dos netos sem anotá-los. Seus amigos frequentemente brincam que a memória dela é melhor que a deles. Mas Linda sabe que não é apenas sorte. Ela lê todos os dias, resolve palavras cruzadas com café da manhã e estabelece como meta aprender algo novo a cada semana. Sua rotina não é apenas sobre estar ocupada, é sobre manter o cérebro ativo. E o que ela talvez não perceba é que esses hábitos não apenas a ajudam a se manter em forma, eles ajudam a prolongar sua vida. A clareza cognitiva é um dos mais poderosos preditores de longevidade, porque o cérebro controla muito mais do que apenas pensamentos. Ele coordena seus movimentos, regula as emoções, gerencia o sono e instrui seus órgãos sobre como funcionar. Quando ele desacelera, todo o resto tende a seguir o mesmo caminho. É por isso que é importante identificar os primeiros sinais de declínio cognitivo, como esquecimento de eventos recentes, dificuldade em encontrar palavras ou uma sensação prolongada de névoa mental. Isso não é apenas frustrante, são sinais. E quando você os aborda precocemente, dá ao seu cérebro a melhor chance de se recuperar. A boa notícia é que seu cérebro pode ser treinado em qualquer idade. Manter-se socialmente ativo, ler material desafiador, aprender novas habilidades, passar tempo ao ar livre, alimentar-se bem, todas essas ações nutrem as conexões do seu cérebro. E quando seu cérebro é nutrido, sua vida tende a permanecer mais plena por mais tempo. Portanto, se você se sente mentalmente lúcido na maioria dos dias, se lembra de detalhes, acompanha conversas e se sente mentalmente presente, isso não é apenas uma pequena bênção, é um sinal de força interior. E se você começou a notar algumas mudanças, não entre em pânico, mas também não as ignore. Porque cuidar do seu cérebro agora é uma das maneiras mais inteligentes de cuidar do seu futuro. E quanto mais afiada sua mente permanecer, mais provável será que você continue a desfrutar do mundo ao seu redor por muitos anos. Oitavo sinal: você mantém conexões sociais fortes com outras pessoas. Um dos indicadores mais subestimados, mas poderosos, de quanto tempo você pode viver após os 65 anos é sua conexão com outras pessoas. Não se trata apenas de estar perto de outros, mas de sentir-se visto, ouvido e valorizado em relacionamentos significativos. Os seres humanos nunca foram feitos para envelhecer em isolamento. Quando perdemos a conexão, quando paramos de conversar, rir,
tocar e compartilhar a vida, começamos a nos deteriorar mais rapidamente do que percebemos. Mas quando permanecemos socialmente ativos, mesmo em formas mais discretas, isso nutre nossa saúde de maneiras profundas e duradouras. Lembre-se de Evelyn, de 79 anos, que conversa ao telefone com a irmã todo domingo, participa de um grupo de tricô uma vez por semana e conversa com os vizinhos enquanto passeia com o cachorro. Ela não tem um grande círculo social, mas não está sozinha, e isso é crucial. Seu médico uma vez lhe disse: "Você está fazendo uma das melhores coisas para o seu coração, permanecer conectada." No início, ela não entendeu, mas com o tempo percebeu o quanto dormia melhor depois de rir com uma amiga ou quão energizada se sentia depois de um simples almoço com a prima. O corpo reage à conexão como a um remédio. As conexões sociais reduzem a inflamação, diminuem a pressão arterial, apoiam a função imunológica e estimulam o cérebro. Elas também protegem contra a depressão, declínio cognitivo e até o risco de morte precoce. De fato, pesquisadores descobriram que a falta de fortes laços sociais pode ser tão prejudicial à sua saúde quanto fumar ou a obesidade. Mas, ao contrário dessas coisas, a conexão é mais difícil de medir. Você não a verá na balança ou em um exame de sangue, mas a sentirá em seu espírito e verá seu impacto na forma como você envelhece. Se você percebe que tende a se isolar, evita chamadas ou perde compromissos, dizendo a si mesmo que é simplesmente mais fácil ficar em casa, vale a pena prestar atenção a isso. Não porque a solidão seja ruim, mas porque o isolamento prolongado pode, lenta e sutilmente, roubar anos da sua vida. E o antídoto não precisa ser complicado. Pode significar ligar para alguém com quem você não fala há muito tempo, enviar um cartão escrito à mão, juntar-se a um grupo ou aula local, ou até mesmo iniciar uma conversa no supermercado. Porque, quando você oferece sua presença ao mundo, o mundo frequentemente retribui. E quando você permanece parte de algo, por menor que seja, você lembra ao seu corpo que ele ainda é necessário. Portanto, se você ainda tem relacionamentos fortes em sua vida, se as pessoas se importam com você e você se importa com elas, não subestime isso. Pode ser um dos sinais mais claros de que você não apenas vive mais, mas vive bem. Considerações finais. Agora que você conheceu esses 8 sinais, dedique um minuto para refletir. Quantos deles se manifestam em sua vida? Você se move com passos firmes, mantém o equilíbrio com facilidade, acorda revigorado, alimenta-se bem, lembra-se com clareza, ri com frequência e permanece conectado aos outros. Esses não são apenas detalhes passageiros. São sinais, sutis, constantes e profundamente significativos. Eles lhe dizem do que seu corpo e mente ainda são capazes. E, mais importante, eles indicam o que ainda está por vir. Se você continuar a cuidar de si mesmo de maneiras simples e consistentes, a boa notícia é que a maioria desses sinais não são imutáveis. Não são testes que você passa ou falha, são convites. Se o seu equilíbrio está comprometido, você pode fortalecê-lo. Se o seu apetite diminuiu, você pode restaurá-lo. Se o estresse parece mais pesado do que antes, você pode amenizá-lo. Longevidade não é a busca pela perfeição. É atenção, resposta cuidadosa e a escolha de pequenas ações que, com o tempo, trazem grandes consequências. Porque envelhecer bem não é evitar o declínio. É manter-se em diálogo com seu corpo e reagir com sabedoria. E lembre-se, nunca é tarde para mudar o rumo da sua história de saúde. Quer você tenha 66 ou 86 anos, as decisões que você toma hoje ainda importam. Elas ainda moldam o amanhã. Sua caminhada, suas palavras, seu sono, seu riso, tudo isso se irradia, não apenas dando-lhe mais tempo, mas dando-lhe mais vida nesse tempo. Portanto, pergunte a si mesmo, quais sinais mais o surpreenderam? Qual deles você reconhece em si? E em qual você está pronto para começar a trabalhar hoje?